E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da lei de Deus. Você sabe que nós, adventistas do sétimo dia, nós observamos os 10 mandamentos. Eu disse os 10 mandamentos, não 9, não 8, não alteramos os mandamentos de Deus. Agora, eu sei que você que não é um adventista do sétimo dia, já deve ter ouvido falar, muitas pessoas falarem assim, não, porque a igreja adventista é uma seita, é uma seita, é uma seita. Nós até fizemos uma enquete ali no nosso blog, tentando entender o que as pessoas estão pensando a respeito da igreja adventista do sétimo dia. E olha, não sei se você vai se espantar com o que eu vou dizer para você, mas muitos líderes religiosos têm esse conceito a respeito da igreja adventista. É uma seita porque ela vive no Antigo Testamento e ela é uma igreja legalista que despreza a graça de Cristo. Querido, eu preciso, como pastor da igreja adventista, dizer para vocês que nós não cremos nisso. Nós não acreditamos assim. Nós somos salvos unicamente e exclusivamente pela graça de Cristo. Existe mais alguma coisa? Não. Existe mais alguma coisa que eu possa fazer para ser salvo? Não. A obra de Cristo no Calvário foi plena, foi completa, foi inteira. Eu não preciso acrescentar nada àquilo que Jesus Cristo veio fazer. A missão de Deus em pele humana, o Deus encarnado andando entre nós, ele não fez assim algo 98% e agora a raça humana faça 2%. A obra foi plena. Então você é salvo pela graça e eu sou salvo pela graça. Você crê nisso e eu creio nisso. A sua igreja crê nisso e a minha igreja crê nisso. Qual é a diferença então? Bom, a diferença é o conceito a respeito de lei, de que lei estamos falando. Se você me perguntar assim, pastor, a lei foi abolida no Calvário? Eu vou perguntar para você, qual lei? A lei moral, a lei dos 10 mandamentos? Essa não. Mas a lei cerimonial, das cerimônias que aconteciam em todo o período do Antigo Testamento, desde os tempos de Abraão, tudo isso, isso sim acabou. É por isso que você não sacrifica mais um cordeirinho, é por isso que não existem mais esses sacrifícios, seja de um cordeirinho, seja de uma pombinha, de um carneiro, lembra-se? Sem máculas. Essa lei, obviamente, foi abolida. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu no nosso lugar, então não sacrificamos mais. Essa lei é uma lei de Moisés. Seriam as leis cerimoniais, ritualísticas que apontavam para Cristo. Cristo veio, Cristo morreu, acabou-se o ritual do santuário. Não há mais necessidade de ritualizarmos uma salvação futura, porque a salvação já é presente na nossa vida. Agora, a lei moral não.
Abra sua Bíblia. Êxodo 31, 18. Você tem aí a sua Bíblia? Pode abri-la. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 31, verso 18. Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia sempre é clara. 31, 18 do livro de Êxodo diz assim: quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, então quem falou com Moisés? Deus. Quando ele acabou de falar com Moisés, deu-lhe quantas pedras de tábuas? 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Isso para mim é muito importante, é muito significativo. Pare para pensar, toda a Bíblia foi inspirada por Deus, nós acreditamos assim, não é isso? Toda a Bíblia, todas as escrituras são divinamente inspiradas por Deus, ok. Agora essa parte da Bíblia não foi inspirada. Essa parte Deus resolveu escrever com o dedo dele. As leis, as 2 tábuas de testemunho, as tábuas dos 10 mandamentos foram escritas pelo dedo do próprio Deus. Agora, você já parou para imaginar alguém ter a coragem ou a ousadia de subtrair um mandamento que Deus escreveu com o dedo dele? Substituir, mudar, alterar a lei que Deus escreveu com o dedo dele. Querido, para mim isso é inadmissível. Eu que sou um amante, um apaixonado da palavra do Senhor, não posso admitir uma coisa dessa. E sempre vou pregar e falar que isso é um erro. Então eu não posso nem desprezar, muito menos alterar isso. Os 10 mandamentos, a lei moral de Deus. A lei moral de Deus reflete o seu caráter. Agora, você sabia que a lei de Deus, ela ocorre e ela já existia e já estava presente antes mesmo dos 10 mandamentos serem escritos pelo dedo de Deus? Sabia disso? Que a lei de Deus era passada oralmente e as pessoas conheciam os mandamentos? Bom, temos evidências disso. O 4º mandamento da lei de Deus diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te, ou seja, eles já sabiam. Isso é comprovado no próprio livro de Êxodo, no capítulo 16, na história do maná. Você se lembra da história do maná? Deus mandava o pão que vinha e eles tinham que recolher a sua porção para cada dia. E não adiantava tentar acumular, porque se acumulasse, pegava bicho, né? Não prestava mais para alimentação. Só que na sexta-feira, Deus dava uma porção dobrada de maná, todas as sextas-feiras. E eles recolhiam e não estragava. Só que quando eles chegavam no sábado, não vinha o pão do céu, mas as pessoas iam lá recolher. E aí Deus disse assim: até quando vão quebrar meus mandamentos? Então o sábado já presente antes de Êxodo 20, que tem ali a descrição dos 10 mandamentos.
Mas eu queria que você acompanhasse Gênesis 26:5, não apenas essa evidência, mas também um texto bíblico, uma vez que o programa é sempre muito bíblico. Gênesis 26:5. Gênesis 26, verso 5 diz: 50 laçadas farás numa cortina e 50 na outra cortina. No extremo, no segundo grupo, as lançadas serão contrapostas uma à outra. Então, o que nós percebemos aqui... estou lendo o Êxodo, agora é Gênesis, né, queridos? Gênesis, estava abrindo aqui em Êxodo, Gênesis 26. Gênesis 26, verso 5. Agora sim, olha só o que Deus diz aqui a Abraão. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então Abraão já guardava as leis, os estatutos, os preceitos, as ordens de Deus. Ora, quando Abraão estava ali sendo chamado para ser pai de uma grande nação, o que nós observamos? Que o povo de Israel ele estava começando a se formar e Deus já apresentava de maneira oral todos os seus mandamentos, os seus estatutos. Deus escreveu em pedra para que fosse gravado, alicerçado em cada mente, em cada coração, o tempo todo. Bom, Salmo 119, 44. É o maior salmo da Bíblia. E aqueles que querem entender mais a respeito da lei de Deus devem ler esse salmo. Salmo 119, eu quero ler apenas um verso. Salmo 119, verso 44. Olha o que diz assim, o que Davi diz, né?
observarei de contínuo a tua lei, para sempre e eternamente. Por quanto tempo nós deveríamos então observar a lei de Deus? Eternamente, para sempre. Deus deixou seus mandamentos e aqueles que amam ao Senhor obedecem. Você acha que Deus escreveria em tábuas de pedra com o próprio dedo dele os mandamentos para depois falar assim, não precisa mais nada disso não? Obviamente que não. Davi, ele declarou, observarei de contínuo a sua lei para sempre e eternamente. Mas vocês se lembram, logo no início do programa eu disse que nós iríamos entender a lei de Deus um pouquinho mais no Novo Testamento. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos. Vamos ver o que Paulo fala a respeito disso. Romanos, nós encontramos no capítulo 7. Romanos 7, um capítulo muito importante do livro de Romanos, só que agora o verso 12. Romanos 7, 12, diz assim: portanto, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Como é a lei de Deus? Para Paulo, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. É justo guardar a lei? Paulo diz que é. Guardar a lei é bom, é o que Paulo diz. A lei é santa, separada por Deus. Aliás, a lei é a expressão do caráter de Deus. Por isso eu não posso admitir, como cristão, não é nem como pastor, como cristão, que alguém chegue para mim e diga assim, não, você sabe, Jesus morreu no Calvário e a lei foi abolida. Mas espera aí, com que autoridade um indivíduo pode dizer isso? Se Jesus nunca falou isso, se o apóstolo Paulo nunca pregou sobre isso. Pelo contrário, você acabou de ler na sua Bíblia, na sua versão, Paulo dizendo, portanto a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom.
É óbvio que as regras são importantes, é óbvio que os mandamentos fazem parte do plano de Deus para a nossa salvação. Somos salvos pela graça. Ninguém vai ser salvo porque está obedecendo a lei ou cumprindo a lei. Somos salvos pela graça. Se Jesus não tivesse vindo, eu poderia observar perfeitamente os 10 mandamentos e ainda assim estaria perdido, completamente e eternamente perdido. Só que agora que eu sou salvo em Jesus, agora eu obedeço a Jesus com alegria no meu coração. E observo de que maneira? Olhando a Bíblia, lendo a Bíblia. É por isso que a gente pede tanto que você estude a Bíblia. Próximo texto. Vamos lá, uma vez que o apóstolo Paulo disse que o mandamento é santo, justo e bom, vamos ver Jesus falando a respeito da sua lei, porque ele é a autoridade máxima para tudo. Mateus, no capítulo 5, verso 17. Se você tem a sua Bíblia, Mateus 5, 17, diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim destruí-los, mas para cumpri-los. Ora, o próprio Jesus Cristo veio a essa terra e disse que não veio destruir a lei. É lógico, Jesus não veio destruir a lei e declara isso. Então quem quer destruir a lei? Quem quer dizer para você que a lei foi abolida? Obviamente que não é Deus. Tem que ser o inimigo de Deus. Por isso, nunca aceite, não importa. Você pode ser batista, presbiteriano, metodista, menonita, não importa a sua denominação. Nunca, você que é meu irmão assembleiano, nunca permita que nenhum pastor, nenhum líder, ninguém diga para você que a lei foi abolida. Porque Jesus, quando pisou aqui nessa terra, ele disse: não pensem que eu vim aqui destruir a lei ou os profetas, eu não vim fazer isso. Ao contrário, eu vim cumprir.
Agora, se Jesus guardava os mandamentos, será que isso é uma verdade? No texto, né, nós subentendemos que sim, mas será que existem outros textos mais claros, mais evidentes de Jesus declarando isso, que ele guardava os mandamentos? Vamos para a Bíblia. João 15:10. Agora vamos para o último evangelho. Aqui no Novo Testamento, João 15, verso 10. Aqui, mais uma vez, nós encontramos uma declaração de Jesus, o seu Salvador e o meu Salvador. João 15, verso 10, que diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ele está dizendo assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecereis em mim, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Jesus guardava ou não guardava os mandamentos, irmão? Jesus guardava. Então, se ele guardava, qual é o meu dever como cristão? O cristão não é aquele que segue Cristo, que faz o que Cristo fazia.
O meu dever é guardar a lei do Senhor. Qual lei? A dos cordeirinhos? Eu tenho que matar e sacrificar cordeirinhos? Não. Esta foi abolida na cruz do Calvário. Essa nós não precisamos mais cumprir. Eram símbolos do cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Então, qual lei? Que mandamentos são estes? Os 10 mandamentos de Êxodo 20. Esses 10 mandamentos, não 8, nem 9, nem 7, nem 2. Os 10 mandamentos, eu e você necessitamos observar. Mas eu gostaria de repartir com você mais um texto da Bíblia. João, mesmo livro, só que um capítulo anterior, 14, verso 15. Veja o que a Bíblia mais uma vez declara, falando a respeito daquilo que Jesus dizia e declarava. João 14, verso 15 diz: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus está dizendo assim: você me ama? Ama de verdade? Você faz de Jesus o primeiro, o último e o melhor? Então você precisa guardar os mandamentos. Ficou claro isso para você? Tem alguma dúvida em relação a isso? Jesus disse: se você me ama, então você vai guardar os meus mandamentos. Jesus não disse assim: se você me ama, então agora você vai fazer uma peregrinação. Se você me ama, você vai fazer agora um sacrifício e vai pagar promessas. Jesus não disse assim: se você me ama, você vai fazer isso. Ele disse, foi bem claro, específico. Se você ama, você vai guardar os meus mandamentos. Aquele que diz que ama e não guarda os mandamentos, o apóstolo João e discípulo João disse que esse indivíduo é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele que diz, eu amo, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, a Bíblia diz que ele é um mentiroso. Então, querido, esse é o momento de você refletir sobre se de fato você deve guardar os mandamentos ou não. Sabe, tem muita gente por aí dizendo que você não precisa guardar os mandamentos de Deus. E o que você acha que é mais popular? Eu vir aqui na frente e dizer assim, olha, você é salvo pela graça, fiquem tranquilo, Jesus morreu por você e agora a única coisa que você precisa fazer é erguer sua mão e aceitar Jesus como seu Salvador. Pronto, você está salvo, simples, muito mais popular. As pessoas gostariam de ouvir uma mensagem dessa, muito mais do que essa que eu acabei de pregar. Mas por que eu não venho aqui simplesmente apresentar parte do Evangelho? Porque eu não quero ir só pela metade para o céu. Eu quero ter a minha consciência tranquila de que todo o espaço que está sendo concedido para que eu fale na TV Novo Tempo tem ali o Evangelho eterno, completo e pleno. É minha obrigação, é o meu dever diante de Deus falar para você que você precisa guardar os mandamentos da lei de Deus.
Sabe, querido, Deus ama você. Mas exatamente porque ama, Ele se nega a deixar você vivendo do jeito que está. Olha o último verso, Jesus falando mais uma vez contigo. João, no capítulo 14, mesmo livro, mesmo capítulo, só que agora no verso 21 que diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado do Pai, e eu também amarei e me manifestarei a ele. Olha que relação linda essa que Jesus apresenta aqui. Se você me ama, guarda os meus mandamentos. Se você guarda os meus mandamentos, o amor do Pai está em mim, o meu amor está em você, e há uma relação de profunda paixão entre Criador e criatura. E quem faz esse elo é o mandamento. Quem liga Criador e criatura, um dos elos, é a própria lei de Deus. Entende agora porque o apóstolo Paulo diz que o mandamento é santo, justo e bom? É claro que é justo. Eu não devo matar, não devo roubar, não posso adulterar. Eu não devo ter outros deuses diante de mim. Eu não devo falar mal do meu companheiro, do meu amigo. Eu não posso cobiçar as coisas do outro. E o quarto mandamento, você sabe, é o sábado. Ninguém alterou esse mandamento, está na sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e leia Êxodo 20, a partir do verso 8 até o verso 11. Nós devemos guardar todos os mandamentos, os 10 mandamentos. Jesus linkou mandamento com amor. Agora, mais uma vez, você tem 2 caminhos. Acreditar no que a Bíblia diz ou aquilo que é mais fácil para você. É lógico, se você for perguntar para o seu pastor que não guarda toda a lei, ele vai dizer assim: não, veja bem, Jesus quando veio aqui, ele disse que o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo. O indivíduo simplesmente se omite de dizer que amar a Deus acima de todas as coisas, você pega os 4 mandamentos primeiros, tem a ver com o relacionamento vertical, você com Deus. E os últimos 6 são esses relacionamentos aqui, horizontais, você com seu semelhante. Por isso Jesus, resumindo a lei, ele disse: amarás a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando eu resumo uma lei, eu não estou adulterando a lei, modificando a lei, abolindo uma lei. Jesus estava resumindo, dizendo o seguinte: se você amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai ter outros deuses diante dele, você não vai adorar outros deuses, você simplesmente não vai falar o nome de Deus em vão, você vai guardar o sábado como o dia de guarda da lei de Deus. Está tudo certo, amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu não vou roubar, não vou adulterar, não vou mentir, não vou cobiçar, não vou invejar, vou honrar pai e mãe. Então há um resumo aqui. É lógico, o indivíduo que não aceita, que não concorda, que luta porque não conhece ou porque simplesmente não quer ensinar, vai negar, vai simplesmente negar completamente a lei de Deus. Querido, você vai escolher entre a Bíblia e o seu líder religioso, entre a Bíblia e qualquer denominação que não ensine o que a palavra de Deus diz.
Nós precisamos seguir o nosso Mestre a todo instante, a todo momento. Só Jesus, só Cristo, o tempo inteiro. Se você seguir ao Mestre, você pode ficar tranquilo. Jesus guardou, eu vou guardar. Jesus observou, eu vou observar. Ele disse que eu devo amar e demonstrar esse amor guardando os mandamentos, então eu vou demonstrar o meu amor dessa maneira, porque é o jeito que Ele pede.